Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os componentes de nossa abençoada rede de WhatsApp, todos os irmãos, irmãs em Cristo, os amigos e amigas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos e estimados irmãos e amigos em Cristo que estão nos escutando nesta oportunidade, abram os vossos corações e não se esqueçam que nós somos o templo do Espírito Santo. Meu amado e dileto irmão e amigo, o Espírito Santo habita dentro de você, com uma ressalva, isto é, se você for um verdadeiro cidadão do céu. Amém? Glória seja dada ao nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estimado amigo ouvinte da Palavra de Deus, neste momento meditaremos na Palavra de Deus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse-nos no texto base e também em alguns textos que serão lidos posteriormente para uma melhor definição, para uma melhor explicação. Meditaremos nesta noite no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 36 a 46. Então, prepare a sua Bíblia, estaremos meditando nesta hora na Palavra de Deus. Vamos orar. Pai eterno, teu é o louvor, a honra, a glória, para todo sempre. Amém. Tu és Deus no céu, tu és Deus na terra. E nós louvamos o teu nome, porque cremos que o Senhor nos trouxe até aqui neste dia. Que a tua palavra venha de encontro com a necessidade dos nossos corações. Assim nós oramos, em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos em Cristo e amigos, meditaremos nesta noite na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 46. Então, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 46. E nos diz assim a palavra de Deus. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito.
Então lhes disse: a minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo: ó meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: o que? Não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele se afastou novamente pela segunda vez e orou, dizendo: ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E ele, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio ele aos discípulos e disse-lhes: dormi agora e descansai. Eis que é chegado a hora e o Filho do Homem está sendo traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. Leitura profunda, muito profunda. Neste momento, nós vamos fazer mais uma oração. Oremos. Pai nosso que está nos céus, a tua palavra foi lida, Senhor. Graças eu te dou nesse momento, porque o Senhor é que nos reveste da sua graça. É pela graça que nós estamos aqui. E nesse momento, te pedimos as tuas misericórdias sobre a minha vida e sobre a vida de cada ouvinte. Abra um entendimento de tal forma que cada ouvinte possa ser capaz de aplicar a sua palavra e possa obedecer. Que possamos caminhar em destinos ao céu. Te pedimos porque cremos. Oramos porque sabemos que o Senhor é que nos dá tudo o que está a seu alcance. Fica conosco. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Querido, estimado amigo que está nos acompanhando pelo YouTube, pela WhatsApp, é um imenso prazer retornar e de novo trazer este momento de reflexão para todos os amados irmãos. Queridos e estimados ouvintes da Palavra de Deus, hoje iremos fazer uma reflexão dos momentos derradeiros, ou seja, os últimos momentos em que Jesus Cristo teve com os seus discípulos antes dele ser traído lá no monte chamado Getsêmani.
Se eu tivesse de dar um título para esta ministração, seria: Ó meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Estimados ouvintes da palavra de Deus, nesses versículos que nós lemos, encontra-se o desfecho da agonia de Jesus Cristo no monte, no jardim chamado Getsêmani, que ficava no pé, embaixo do Monte das Oliveiras. Jesus Cristo acabara de participar da Páscoa com os seus discípulos e também acabara de instruir para todos nós, servos seus, a Santa Ceia. E, tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Esse jardim do Getsêmani ficava na parte de baixo. Getsêmani significa Tórculos olei, um moinho de azeitonas. Prensa de azeitonas. O jardim do Getsêmani ficava no pé, na parte de baixo do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era um jardim particular, no qual sempre Jesus Cristo estava indo para lá para manter a sua comunhão com o Pai. Nós vamos ver isso aonde? João capítulo 18, versículo 2. Ali, no Getsêmani, o nosso Senhor Jesus Cristo começou a sua paixão. Ali, Deus Pai se agradou em moê-lo, em esmagá-lo, para que o azeite fresco pudesse fluir para todos os cristãos que foram lavados, remidos, purificados e santificados no sangue de Jesus Cristo. Aleluias, glória seja dadas ao nome do Senhor. Aleluia. Querido, Getsêmani tem grande significado. Ali nós vamos ver durante esta ministração que agradou ao Pai moer o seu próprio filho, para que eu e você nunca se esqueça desse detalhe, para que eu e você pudéssemos hoje desfrutar da grande e abençoada salvação através do seu sangue. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vemos em Isaías 43, capítulo 4 e 5. Olha o que está escrito. Acompanhe comigo. Acompanhe comigo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Livro de Isaías, capítulo 53, corrigindo, 53, versículos 4 e 5. E nos diz assim: certamente Ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos
atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós, eu e você, fomos sarados. Aleluia. Querido, eu gostaria de frisar duas frases muito significativas, logo nesse comecinho. Ele foi ferido por nossas transgressões. Então, nós praticamos determinadas transgressões que não havia como pagar. E ele foi esmagado por nossas iniquidades. Vamos ao texto. Acompanhe comigo o texto. Mateus capítulo 26, versículo 36 a 39. Que diz assim: Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo: Ó meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus Cristo, querido, deixou 8 de seus discípulos na entrada do jardim do Getsêmani e chamou os 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, para acompanhá-lo até um lugar mais adiante. Essa era a 3ª vez que o mestre levava esses 3 homens consigo. Eles o acompanharam no monte da transfiguração. Você vai ver isso aonde? Mateus capítulo 17, versículo 1. E na casa de Jairo, onde Jesus Cristo ressuscitou a filha dele, a filha de Jairo. Lucas capítulo 8, versículo 49. Jesus desejava que orassem e vigiassem com ele, pois estava entrando num período difícil. Ninguém é uma ilha, querido. Ninguém é uma ilha. Todos temos necessidade de amigos. Amigos leais. Porém, devemos saber escolher esses amigos leais. Jesus tinha esses amigos. Vamos ver o que aconteceu. Não devemos imaginar que foi o medo da morte que fez nosso Senhor agonizar no jardim do Getsêmani. Jesus não temeu a morte. Antes, a enfrentou com coragem e galhardia. Querido,
Jesus não temeu a morte. Nós vamos ver nesta ministração o que Jesus temeu e o que deixou ele em agonia. O que deixou Jesus agonizando, suando gotas de sangue, é que ele estava prestes a beber o cálice. O cálice que o Pai havia preparado para ele. E isso significava tomar sobre si os pecados do mundo inteiro. Você sabe o que tinha dentro daquele cálice? Você que está me escutando nesta noite, sabe o que tinha dentro daquele cálice que Jesus pediu para o Pai? Se possível for, passe de mim este cálice. Vamos ler. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Prestasse muita atenção nessa definição que eu vou falar para você, o porquê que ele suou essas gotas de sangue. Quando ele sua essas grandes gotas de sangue, a ciência chama isso de hermatedrose. Hermatedrose. O que é isso? Hermatedrose é um fenômeno raro no qual o indivíduo, quando está sob pressão, sob alta pressão, sob uma pressão extrema, uma grande angústia, o seu nível de estresse emocional elevadíssimo, o seu nível de estresse emocional, físico e psicológico elevadíssimo, é tão intensa, esse momento é tão estressante, que os vasos sanguíneos, eles se elastecem de tal forma a ponto de entrar em contato com os poros. Então os vasos sanguíneos, a pressão é tão grande que os vasos sanguíneos eles vão se enchendo e eles entram em contato com os poros que ficam na beira da pele. E em vez da pessoa suar o suor normal, ele sua sangue. Hermatedrose. Foi isso que Jesus suou lá, diante da agonia do cálice, para que eu e você que está me escutando aí nesta noite pudéssemos desfrutar da tão almejada redenção, da tão significante salvação no sangue do Cordeiro, no sangue purificador daquele que levou a cruz para que nós pudéssemos hoje dizer glória, glória, glória e sermos salvos, caminhando em destinos aos céus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Queridos, muitas pessoas piedosas, verdadeiros cristãos, cidadãos dos céus, têm sido presas, sido espancadas, assassinadas por causa da fé, por causa do evangelho. Mas somente Jesus foi feito pecado e maldição pelo amor à humanidade. Nós vamos ver isso aonde? Veja, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Gálatas, capítulo 3, versículo 13.
Que cálice era esse? Que cálice era esse? Que Jesus pediu para o Pai, se possível fosse, passasse dele esse cálice. O que tinha dentro desse cálice? Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse momento. Querido amigo que está escutando a palavra de Deus, esse cálice tinha a ira de Deus. Neste cálice tinha a ira de Deus. Jesus Cristo iria sofrer a ira de Deus sobre ele, devido aos teus pecados. Você que está me ouvindo aí agora, pelo YouTube, pela Icogen ou pelo WhatsApp, Jesus Cristo iria participar desse cálice, iria beber esse cálice com a ira de Deus, por causa dos teus pecados, dos meus pecados, por causa do pecado de toda a humanidade. Que cálice era esse? Era o momento que Cristo iria sofrer o abandono de Deus na cruz. Então era o momento em que Jesus Cristo iria sofrer o abandono do seu Pai, além da ira dele. Escute bem. Escute bem. A ira do Todo-Poderoso estava no cálice. Foi o terror da ira de Deus que balançou o nosso Salvador. Então, preste atenção. Jesus não estava com medo de chicotada, com medo de levar a cruz, com medo de coroa de espinho, não. O que balançou ele, o que deixou ele agonizante, foi a ira do Pai dele sobre o cálice para salvar eu e você dos nossos pecados. O Pai, Deus, pegaria um cálice cheio de ira que pertencia a nós, eu e você, e a toda a humanidade, e o seu filho beberia em nosso lugar. Agora eu gostaria que você lesse comigo. Não leia agora, depois você anote na sua casa. Leia Jeremias, capítulo 25, versículo 15 e 16, que nos diz assim: porque assim me diz o Senhor, Deus de Israel: pega na minha mão a taça do vinho da ira, e darás a beber a todas as nações a quem eu te enviar. E elas beberão e serão abaladas, enlouquecerão por causa da espada que eu enviarei entre eles. Agora, leia Salmos, capítulo 75, 8. Salmos 75, 8. Salmos 75, 8. E nos diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dar a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Presta atenção. E tem mais. Isaías 51, capítulo 17. Isaías, capítulo 51, versículo 17, nos diz assim: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor.
bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. Você escutou? Você que está me escutando entendeu bem? Leia na sua casa. Jeremias, capítulo 25, versículo 15 e 16. Salmos 75, versículo 8. Isaías, capítulo 51, versículo 17. Esse cálice da ira de Deus é derramado pela exigência de sua santidade e justiça frente à corrupção do pecado. Por quê? Porque Deus é santo, porque Deus é justo e ele não pode admitir essa pecaminosidade. Alguém haveria de pagar o preço, um sangue puro, mas não existe nenhum homem na face da terra nascido de mulher que tenha o sangue puro. Todos nós, de origem adâmica, que nascemos de uma mulher, temos o sangue contaminado pelo pecado. Mas agora, existe um que nasceu pela divina obra do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Esse é o nome dele, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Esse tem o sangue puro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Esse sangue de Jesus Cristo puro, meu amigo, ele, somente ele, poderia nos resgatar do pecado. E não foi diferente. E não foi diferente. A humanidade toda, debaixo do pecado. Somente um, Jesus, com sangue puro. Ele teve que ser a nossa propiciação. Foi ele que foi lá. Aleluia. Foi ele que foi lá. Bebeu o cálice no meu e no teu lugar. Aleluia. Aleluia, querido. Vamos ao texto. Vamos ao texto. Mateus capítulo 26, versículo 40 a 42. Mateus 26, versículo 40 a 42. E nos diz assim: versículo 40 a 42. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os. Achou-os quem? Os discípulos. Adormecidos, e disse a Pedro: o quê? Não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Era somente uma hora. E eles não puderam vigiar com Jesus. Vigiai, pois, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele se afastou novamente pela segunda vez e orou dizendo: ó meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a sua vontade. Jesus estava falando com todos os discípulos, embora a pergunta tivesse sido dirigida a Pedro. Um pouco antes, 2 capítulos antes, ou no capítulo anterior, capítulo 25, Pedro havia dito que jamais abandonaria Jesus e até morreria por ele. Pedro e os outros, ninguém... Não, nós vamos ficar contigo, mestre. Mateus capítulo 26, versículo 35. Entretanto, nem conseguiu ficar acordado para orar com Jesus
quando ele mais precisava. Era apenas 1 hora. Os discípulos precisavam ficar acordados e orar, porque em breve seriam provados. E quantas vezes nós somos provados em nossas atitudes, no dia a dia da nossa existência? Nós somos provados e muitas das vezes nós falhamos, assim como Pedro e os discípulos falharam. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A palavra carne aqui se refere à natureza humana. Por quê? Nós vamos ver lá Romanos capítulo 8, versículo 6 a 9. Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14. Querido, a carne é fraca por causa do pecado. Como eu já falei, a pecaminosidade está dentro daqui, dentro do teu sangue. E há uma necessidade de nós levarmos essa pecaminosidade, sabe para onde? Lá para o Calvário. Aleluia. Você precisa levar essa carnalidade. Paulo, falando aos Coríntios, nos diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer, ele sempre faz. Por quê? Porque está dentro dele. Mas a palavra de Deus nos diz que se nós, pelo Espírito, presta atenção, mortificarmos a obra da carne, a pecaminosidade da carne, certamente nós viveremos. Aleluia! Então nós temos que mortificar a obra da carne, a pecaminosidade da carne. Temos que mortificar ela pelo Espírito. Aleluia, querido. Só assim nós vamos vencer. Ele se afastou novamente pela segunda vez e orou, dizendo: ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Ele estava contemplando as iniquidades que o Pai colocou sobre ele. Os sofrimentos quais ele estava entrando eram pelos nossos pecados. Então ele estava entrando numa seara para nos livrar, para nos salvar. Nunca se esqueçamos disso. Jesus conhecia a malignidade dos pecados que estavam sendo colocados sobre si e como eram destruidores do homem. Jesus conhece. Ele veio em carne e foi tentado em todos os setores que nós também somos. Qual era o centro de sua tristeza? Era a sua alma, que agora estava em agonia. Isto prova que Cristo tinha uma verdadeira alma humana, porque ele sofreu não só em seu corpo, mas em sua alma. Ele sofreu não só em seu corpo, mas também em sua alma. Foi profetizado a respeito de Cristo que ele seria um homem de dores. Isaías 53, 3. Nunca lemos que ele tenha sorrido, mas todas as suas tristezas, até aquele momento, eram nada, se comparadas à agonia do Getsêmani, se comparada agora à agonia do cálice que ele estava prestes a beber. O cálice, querido, era para ser bebido por alguém que tivesse um sangue puro. Vamos ao texto. Vamos ao texto. Pegue a sua Bíblia. Mateus 26, 43 a 46. E nos diz assim: e, voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados.
E ele, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio ele aos discípulos e disse-lhes: dormi agora e descansai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. Queridos e diletos ouvintes, amigos, a Bíblia diz que Deus é tão puro, tão santo, que seus olhos não suportam contemplar o mal. Você vai ver isso onde? Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Dessa forma, Jesus teria de enfrentar a morte, sabendo que estaria completamente abandonado da presença misericordiosa e amorosa do Pai. O cálice da ira de Deus, seu próprio Pai, seria derramado sobre ele. Vamos ler. Preste atenção. João capítulo 12, versículo 27. Escute. Jesus diz: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, me salva desta hora? Não. Eu vim precisamente para este propósito. Para esta hora. Jesus veio para esta hora. Para nos salvar. Para nos remir. Para, através da cruz, fazer com que eu e você pudéssemos herdar a vida eterna. O motivo da submissão de Cristo ao seu sofrimento foi a vontade do seu Pai. Mas seja como tu queres. Ele aceitou a vontade do Pai, pois foi exatamente para esse momento que ele veio. O nosso cuidado deve estar mais direcionado a termos nossas dificuldades santificadas e os nossos corações satisfeitos sobre elas, do que tê-las removidas. Então nós devemos de ter, querido, um cuidado todo especial de ter as nossas dificuldades, muitas das vezes não removidas, mas termos Cristo conosco. Aí nós vamos passar por qualquer dificuldade. Jesus Cristo estando conosco, nós vamos passar por qualquer dificuldade. Note que a oração é a oferta de Deus. Jesus aqui nos ensina que uma oração será aceitável a qualquer hora em que estivermos em aflição. E nessas ocasiões é que devemos nos dirigir a Deus, entregando o nosso caminho, o nosso fardo a Ele. Faça-se a tua vontade. Querido, leia Mateus 26, 43 e diz: e voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Preste atenção. A segurança carnal, quando ela prevalece uma vez, não é dificilmente removida. Porque os seus olhos estavam pesados. Sabe o que quer dizer isso? Eles lutaram para permanecer acordados, mas não conseguiram. Você já viu, você já percebeu quando você faz um voto, quando você está nesse período de oração que nós estamos entrando agora, amanhã eu vou mandar para todos, ou hoje ainda, o período de oração que nós vamos ter agora nesse mês ainda de abril. Quando você começa a orar, como é que às vezes é difícil?
Às vezes é difícil você tirar 10 minutos, 20, 30 minutos de oração. Você já notou como é que é difícil? Aqui nesse caso, nesse momento, os discípulos de Jesus não conseguiram 1 hora de oração. Mas muitas das vezes nós não conseguimos 30 minutos, queridos. Muitas das vezes não conseguimos orar 30 minutos. Precisamos pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Aquele que dorme, continue dormindo. Nós temos que ter cuidado. Muito cuidado. A maldição do cochilo espiritual. Temos que ter cuidado com esse cochilo espiritual. Porque a nossa carne, ela não quer que nós oremos. A carne não quer que nós oremos. O nosso mestre, o seu mestre os avisou da aproximação iminente de seus inimigos. Quantas vezes em nossa vida nós não somos avisados, alertados de que o inimigo está à espreita? E quem é o principal inimigo? A carne, o mundo, a concupiscência, os olhos, o desejo carnal. Como é que nós vamos vencer? Como é que você que está me escutando vai vencer o desejo carnal? Me diga, me explique. Como que você vai vencer o desejo carnal? Somente através do sangue, somente através do sangue, somente através do sangue de Jesus Cristo. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Somente através do sangue de Jesus nós vamos vencer os desejos carnais. Ah, querido, nós precisamos muito do sangue de Jesus Cristo na nossa vida. Estamos vivendo momentos repletos de inimigos visíveis e invisíveis, que somente o sangue de Jesus pode nos trazer a paz e o consolo para conseguirmos caminhar em direção ao céu. Olha, são muitos inimigos. Estamos vivendo um mundo completamente jogado na pecaminosidade. E como é que nós vamos nos manter santificados? Você pode se manter santificado através do sangue, através da consagração, através da oração, através da leitura da Bíblia. Você pode vencer. Aleluia, aleluia, aleluia. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E também, eis que é chegado aquele que me trai. Cristo sabia o que e quando iria sofrer. Nesse momento, o extremo de sua agonia já havia passado. Nesse momento aqui, já havia passado. Ele já tinha aceito beber o cálice no meu e no teu lugar. Enquanto isso, com uma coragem destemida, ele se dirige como um campeão. Agora, o nosso campeão, pronto para ser traído e pronto para ir para o madeiro, vai e fala com os discípulos. Desperta os discípulos, que chegou a hora. Cristo queria que os discípulos vigiassem, com ele ao menos 1 hora. Eles não conseguiram. Agora o evento os achou despreparados e despercebidos. Ó meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Querido, algumas vezes nós temos a sensação de que tem muita coisa difícil, que o cálice da nossa existência, o nosso sofrimento, o nosso dia a dia, esse cálice
muitas das vezes nos é facultado, nos é dado, e nós temos de fazer, sabe o quê? Nesta hora, quando nós não temos a força necessária, nós temos que clamar. E você está convidado a clamar. Jesus clamou. Jesus clamou. Mas, querido, sempre que nós clamamos, sempre que nós pedimos, sempre que nós rogamos, nós podemos receber um sim, um silêncio ou um não. Devemos de estar preparados para todas as respostas. Nem sempre nós vamos receber um sim. Ó meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Fazia parte do plano de Deus. Fazia parte do plano de Deus. Jesus veio para tomar este cálice com a ira de Deus, para nos salvar, para salvar eu e você. Você sabia disso? Está na hora, querido, de nós decidirmos realmente sermos um cristão fiéis. Temos que ter certeza da salvação. Você, nesta noite, sabedor que Jesus tomou o cálice no seu lugar, você precisa ser um cristão fiel. E eu te pergunto nesta noite, nesta hora, você que está me escutando pela internet, você que está me escutando através do WhatsApp, você que está me escutando pelo YouTube, querido, você tem certeza da sua salvação? Pergunto-lhe nesta hora, você que está me escutando já nasceu de novo? Se você morrer agora, qual será o seu destino? Qual será o seu destino? Me diga. Céu ou inferno? Pense nesta pergunta. Cada um de nós deve decidir. Ficaremos dormindo o sono da indolência, na pecaminosidade? Ou vigiaremos, oraremos 1 hora juntamente com o nosso mestre? Nos santificando, orando, cantando hinos, caminhando para o céu. Cada um de nós deve decidir. Continuaremos vivendo a carnalidade do mundo? Ou passaremos a viver no Espírito? Suplantarmos essa carne através do Espírito. Se pelo Espírito mortificardes a obra da carne, certamente vivereis, diz a palavra de Deus. Oh, glória, glória seja dada ao nome do Senhor. Cada um de nós deve decidir viver uma vida morna, sem ter certeza de salvação, ou santificar a sua vida e caminhar dia após dia, obedecendo a Cristo e ter a certeza da salvação. Nós é que vamos decidir. A decisão está na sua mão. Você decide. Você decide. Querido, o cálice continha a ira de Deus. Jesus agonizou, suou gota de sangue, mas ele se fortaleceu e levou a cruz. E chegou na cruz. O Pai o deixou, porque essa era a finalidade. O cálice da ira, a ira de Deus, estava sobre Jesus Cristo. Ele se fez pecado por nós. E agora, você que está me escutando nesta noite, vai continuar nessa vida sem saber se vai para o céu ou não?
uma posição. Seja um verdadeiro cristão. Vamos caminhando para o céu. Seja um crente fiel. Está na hora de todos nós tomarmos uma posição. Sermos verdadeiros cidadãos dos céus. Deixarmos esse mundo de lado. Lermos a Bíblia. Cantarmos hinos espirituais. Orar. Consagrar. Temos que ser verdadeiros cidadãos dos céus. Está difícil. Está muito difícil viver nesse mundo. Mas Jesus Cristo tomou o cálice. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória, glória, glória a Deus! Aleluia! Ele bebeu o cálice. Aleluia! Para que eu e você, aleluia, pudéssemos desfrutar dessa bendita e gloriosa salvação. Aleluia, queridos. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu e você temos o grande privilégio de entregar a nossa vida totalmente ao Mestre. Você que está me escutando hoje, você que ainda não é salvo, que não teve um encontro com Jesus, que ainda não entregou sua vida para Jesus realmente. Você que está igual o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, decida-se hoje. Seja um crente fiel e tenha certeza da sua salvação. Tenha um encontro com Jesus hoje. Mude de vida. Transforme. Que Jesus Cristo hoje possa transformar sua vida, porque Ele já bebeu o cálice no seu lugar. Agora é você decidir. Que Deus abençoe você e a sua família nesta oportunidade. Queridos, o cálice já foi tomado. Ó meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele bebeu o cálice para que você pudesse experimentar essa salvação maravilhosa através do sangue dele. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que possamos ser crentes fiéis. Mudando nossa forma de agir e de pensar. E caminhar para o céu. Sofrendo com ele, mas depois nós vamos reinar com ele também. Que Deus abençoe você, querido, e a sua família, nesta noite maravilhosa. Que a paz do Senhor esteja convosco. Vamos orar. Pai eterno e bendito, ó, como é maravilhoso sentir o teu poder e a tua glória e a tua misericórdia sobre a nossa vida. Muito obrigado. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela tua palavra em nossos corações. Que cada um ouvinte seja atingido pelas tuas misericórdias, porque o cálice já foi bebido. Que possamos ser realmente verdadeiros cidadãos dos céus. Fica conosco nesta semana, Pai, que entra. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos em Cristo, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Queridos e estimados irmãos em Cristo e amigos que têm nos escutado nesta oportunidade. Neste momento, desejo agradecer a todos. Nos encontraremos em breve com mais uma ministração. Você que está me escutando nesta noite está convidado a assistir a próxima ministração. Acompanhe-nos. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, queridos. Que Deus abençoe a todos.
Fiquem com Deus e que Deus esteja convosco. Amém. Aleluia.